Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo momento, um novo dia, nós estarmos aqui prontos para poder meditar na palavra do Senhor. Isso é uma dádiva, é um presente que devemos agradecer todos os dias. E hoje, dia 2 de maio de 2025, a nossa meditação na cidade de Manicoré, no Amazonas, vai pelo livro de Jó, capítulo 9, e o versículo de trabalho será o versículo 2. Nele está escrito: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Na verdade sei que a verdade assim é. Jó começa a resposta ao seu amigo Bildade, iniciando com essa frase: na verdade sei que a verdade assim é. Ele está falando isso porque ele não está querendo dizer que para Bildade, que Bildade está correto quando o acusa, tá, de pecado perante o Senhor, e por isso o ato de justiça sobre o Senhor. Mas ele está colocando isso para poder dizer e reconhecer perante o seu amigo Bildade que, na verdade, a justiça do Senhor, ela era justa, mesmo que aos olhos dele fosse incompreensível. Observe que nós não estamos falando de uma justiça proveniente como um ato de um pecador, mesmo que todos nós mereçamos a justiça de Deus por sermos pecadores. Mas nas palavras de Jó, há um reconhecimento do ato em que aquilo que ele sofria não poderia ser considerado como a injustiça de Deus, porque o próprio Deus é justo, o próprio Deus é a justiça. E aí ele é interessante porque mostra-se, Jó vai enaltecer diversas características, diversas qualidades do Senhor para que mostrar, para que possa fortalecer que Deus é justo. E detalhe, além de ser justo, ele é alguém que tem um poder incomparável, inigualável. Um dos primeiros aspectos que Jó começa nas suas argumentações é colocar que não há quem queira contender com o Senhor, né? Entrar numa, vamos dizer assim, numa vã confusão de opiniões, de suposições, sendo que só o próprio Senhor é que teria a capacidade de dar a resposta verdadeira. Ou seja, nós estaríamos, por exemplo, cesseados de possibilidades de conhecimento para poder responder ao Senhor, e responder de uma forma que calasse o Senhor. Não, o Senhor, ele é soberano, e ele vai trazendo assim uma série de atos, uma série de características, uma série de comparações que vai demonstrar um poder incomparável, um poder assim muito especial, que o Senhor faz muitas maravilhas. E aí, por exemplo, a gente pode tomar o versículo 10 como uma referência, assim, uma conclusão do que seria isso. Ele diz assim, ó, o Senhor, ele fala assim, ó, no versículo 10, o que faz coisas grandes que não se pode esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Esse é o Senhor, que Jó, nesse momento, está respondendo ao seu amigo Bildade. É sobre este ser, é sobre esta pessoa, é sobre aquele que tem todo o poder, que tem toda a justiça. Mas Jó, ainda assim, ainda que apresente essas palavras que são palavras verdadeiras e boas para uso em qualquer situação, mas ainda assim, há em Jó, ainda um sentimento de incompreensão, não que ele estivesse sendo injustiçado, mas que ele não consegue entender ainda. Porque Jó, de alguma forma, ele ainda se sente como se aquilo não fosse para ele. Ele não trabalhava para receber aqueles açoites do Senhor. Ele procurava sempre ser justo. E aí onde é que a gente começa a perceber isso, Jó? Por exemplo, no versículo 15 ele diz assim, a quem ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Antes, o meu juiz, eu pediria misericórdia. É talvez o que Jó queira aqui do Senhor. A misericórdia. O interessante é que a palavra do Senhor nos leva a, vamos dizer assim, ela confirma que, na verdade, quando a gente está em situações desse tipo, orações, súplicas, né, pedindo as misericórdias do Senhor, é o melhor caminho. E Jó tem aqui assim, mas ele vai e diz o seguinte, ele diz assim, ó, lá no versículo 20, se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for reto, então ele me declarará perverso. Ou seja, Jó ainda se vê de alguma forma como alguém, em tese, justo. Mas Jó, em tese, ele era justo, porque a própria palavra do Senhor falava que ele era justo e temente a Deus. Mas ele não conseguia compreender. O que a gente precisa sempre bater é a permissão. Eu venho dizendo isso em todos os nossos devocionais. O que o Senhor está trabalhando, na verdade, é mostrando o quanto Jó é um servo fiel, o quanto ele era um testemunho verdadeiro, o quanto ele era alguém que verdadeiramente poderia se apresentar diante do Senhor e que dentro daquilo que o próprio Senhor estabelecia, lhe era justo, ou lhe era, vamos dizer assim, adequado àqueles conceitos que o próprio Deus falava sobre Jó. Mas Jó deixa, por exemplo, no versículo 22, diz assim, a coisa é esta, por isso eu digo, ele consome ao reto e ao ímpio. Ou seja, Jó está dizendo aqui que o próprio Senhor, que independente de você ser bom ou mal, vamos dizer assim, é ele que tem o poder de corrigir, é ele que tem o poder de consumir, é ele que tem o poder de te esquadrinhar, de te mover, é ele que tem o poder de te levantar e te fazer cair. E que tanto faz você ser bom ou ímpio, a justiça do Senhor, a vontade do Senhor, ela se faria soberana sobre ti. E isso é bom. Então a gente sempre vai vendo que Jó, por alguns aspectos, ele se coloca ali, como reconhecedor do poder e da autoridade de Deus, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele, talvez a sua dor, talvez tudo aquilo que tem acontecido de uma forma, tudo em conjunto, ainda impedem dele ver com clareza que o agir de Deus é muito mais do que querer maltratá-lo, é muito mais do que querer castigá-lo. Jó é um exemplo de bom testemunho.
E lá para o final, nesse exemplo, bom testemunho, ele conclui dizendo: tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Ele suplica a Deus, ele deixa diante de Deus ali que a carga, que aquilo que está sendo açoitado para ele é algo muito grande que ele não está conseguindo suportar. Aquilo está incomodando ele a um ponto de que ele não está tendo todo o discernimento para poder compreender. Nós não sabemos qual a relação de intimidade entre Jó e Deus aqui plenamente. Nós não sabemos, mas há uma relação de intimidade. Afinal de contas, Deus não trataria Jó, não conceituaria da forma como ele conceituou, se não tivesse um homem que Deus, não que Deus admirasse, mas que Deus visse valor. Deus que visse que realmente era um homem que procurava se mostrar digno ou agir de forma digna perante Deus, mesmo sendo pecador. Nunca estamos plenamente afastados de todo o pecado. Mas o que nós conseguimos ver é que o coração de Jó é que não buscava pecar, mesmo que seu corpo físico, a sua mente, ou até mesmo os seus pensamentos, em alguma hora, pudesse lhe atrapalhar. Mas Jó era um homem reto. E Jó não pecava contra o Senhor com sua boca. Mas ele sempre era muito impetuoso no sentido de deixar muito claro o que lhe incomodava e o que ele sentia. Era uma relação, de fato, verdadeira. Que a gente possa, então, ter uma relação assim verdadeira, como Jó tinha com o Senhor, tá certo? Fica na graça de Deus Pai, que Ele possa nos cuidar.